Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e venho para mais uma aula de matemática do nível 2 da EJA. E hoje nós vamos falar como resolver as equações do primeiro grau. Na última aula a gente fala assim, Júlio, x igual a número, x igual a 7, x igual a 12, x igual a 15. E aí a gente precisava utilizar artifícios, métodos matemáticos, para que a gente resolvesse então essas equações. Na aula de hoje a gente vai ser bem focado, deixando um pouquinho a parte teórica de lado, bem focado então em como resolver essas equações, certo? E aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. E olhem para vocês verem o que eu fiz. Eu coloquei umas balanças. Lembra do conceito de equação? Eu falei para vocês assim, a equação, gente, tem que ter uma igualdade, tem que estar equilibrado. Então, ó, essa balança, ela não pode estar em desequilíbrio. Então, eu coloquei aqui, ó, x mais 2, e aqui você entende que tem um igual aqui, ó. Quer dizer que x mais 2 é igual a 5. Então, eu não posso deixar de forma nenhuma essa minha balança desequilibrar. Então, o que eu faço no prato da balança, no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo prato, no segundo membro. Então, observe que aqui eu tenho x mais 2 no primeiro membro, e eu tenho 5 no segundo membro. O que eu vou fazer? Para mim tirar esse 2 aqui, porque eu quero determinar o valor de x, eu vou subtrair 2. E se eu faço isso no prato da esquerda, eu tenho que fazer no prato da direita. E eu não tenho isso aqui para você. X mais 2, subtrair 2 no primeiro prato. Então, para continuar equilibrado, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo prato. Coloquei aqui 5 menos 2. Coloquei menos 2 no primeiro prato, menos 2 no segundo prato. Quando eu resolvi mais 2 com menos 2, 0. 5 menos 2, 3. Quer dizer que o meu x, para estar em equilíbrio, tem que se valer quanto? Eu resolvi a equação, usando o conceito de equilíbrio. Muito interessante, muito bacana e vai nos servir muito. Lembrar sempre isso, a equação é isso, eu tenho um equilíbrio aqui entre os meus dois pratos, entre o primeiro membro e o segundo membro, ok? Primeira coisa, nós temos que escrever a equação do problema com base nas informações dadas no próprio problema. Gente, aqui eu tenho um grande, e agora eu vou falar enorme problema, certo? O que acontece? Muitas pessoas conseguem resolver matematicamente os problemas, as situações, os exercícios, os desafios. Porém, quando chega para pegar e interpretar o exercício, interpretar os dados, elas não conseguem. Então, na maioria das vezes, a gente pega uma situação, um problema, e traduz na sua linguagem matemática. E é isso que nós temos que aprender um pouco na aula de hoje. E depois nós temos que resolver a equação para encontrar o valor de x. E aqui eu coloquei isso, a linguagem matemática. Tem gente que fala assim, nossa, Júlio, eu sou de exatas, eu só gosto de número, mas eu preciso entender uma linguagem. E essa linguagem é a do exercício, e depois eu transformo ela para linguagem matemática, que eu tenho certeza que vocês já tiram de letra. Olha aqui, ó. Utilizar apenas símbolos matemáticos para escrever essas expressões aqui, ó. O triplo de um número que você não sabe qual que é esse número é igual a 10. Como é que eu escrevo isso? O triplo de um número é igual a 10. O que é o triplo? Já tivemos nessa aula, né? Do dobro, do triplo, lembra? Triplo não é 3 vezes? Então, o triplo de algo que você não sabe que é um número, e esse número eu vou chamar de x, é igual a 10. Peguei um exercício e escrevi na linguagem matemática, ou seja, coloquei na equação, tá bom? Olha aqui, ó, a soma de um número, que eu não sei qual que é, com 3 é igual a 15. Eu não sei qual que é esse número, eu chamei ele de x. Somar um número que eu não sei qual que é com 3, dá quanto? 15. Transformei o exercício, a atividade, o problema proposto, em linguagem matemática. X mais 3 igual a 15. A diferença de um número e 2 é 36. O que é a diferença? É a subtração. Eu vou subtrair um número. Subtrair desse número 2 e vai dar 36. Então quer dizer que x menos 2 é igual a quanto? 36. Transformei essa expressão da letra C em linguagem matemática. Percebam então que estava um tanto de coisa escrita. Eu tento levar para equação, porque quando eu chego nessa parte da equação, eu consigo, desta forma aqui dos pratos, caso necessário, equilibrando essa balancinha aqui, resolver e achar os possíveis, ou o possível valor para x aqui. A terça parte de um número é igual a x.
a terça parte. O que é a terça parte? A terça parte não é pegar um número e dividir em 3 partes iguais? Tudo bem, 3 partes iguais, eu vou pegar o número x, dividir, vou colocar x dividido por 3, é igual a 70. Assim eu consegui expressar matematicamente cada uma dessas expressões. Júlio, você não resolveu? Eu posso resolver. Vou só colocar a resposta aqui na frente para vocês, mas pelo menos eu queria mostrar, demonstrar e trazer para vocês que muitas das vezes a gente tem que interpretar matematicamente os exercícios, tá? Então olha aqui, 3x igual a 10, aqui eu já vou ter que o meu x é igual a 10 sobre 3, não tem divisão, então vou ter que deixar 10 sobre 3. Nesse caso, x mais 3 igual a 15, quer dizer que eu subtraio 3 antes do igual, eu subtraio 3 depois do igual, então x igual a 12. Terceiro caso, x menos 2 igual a 36, o meu x, eu vou somar 2 aqui, somar 2 depois, então eu vou ficar com x igual a 38. Por fim, x sobre 3 igual a 70, então esse 3 passa multiplicando, o meu x nesse último caso igual a 210. Não queria achar o valor de x, não. A verdade é o intuito de tudo isso que eu passei para vocês seria, ou é, justamente aprender essa linguagem matemática. Quem nunca, né, nesse mundo de redes sociais que a gente tem hoje, pegou umas imagens que eles falam assim, ah, tanto é igual a tanto. E eu trouxe uma para vocês verem, ó. Qual é o peso do cachorro? Desenvolva a equação. Então, olha aqui, eu tenho um cachorrinho e eu tenho um peso de 16 kg. Depois, eu tenho um peso de 25 kg. E essa balança minha tá em equilíbrio. Vou falar que o meu cachorro eu vou chamar ele de x, tá? Então, x mais o quê? Porque ele tá somando, tá pesando o que é a mais, certo? Mais quanto? Mais 16. É igual a quanto? Ele vai ter que ser igual a 25. Isso significa dizer que essa expressão, essa imagem foi traduzida em uma equação. Então, x mais 16 igual a 25. O que eu faço para resolver isso? Está somando 16. Para que o meu prato não saia de equilíbrio, eu vou subtrair 16 antes e subtrair 16 depois. Subtraindo 16 antes, ficou só o x, né? 16 positivo com 16 negativo, zerou. 25 menos 16, 9. Quer dizer que o cachorro vale quanto, gente? O cachorro pesa 9 kg. Transformei uma imagem em linguagem matemática, certo? Interpretei a imagem na linguagem matemática. É muito importante e muito significativo saber fazer isso. Olha esse outro caso. As 3 caixas possuem o mesmo peso, quer dizer que elas têm o mesmo peso. Qual é o peso de cada caixa? Está em equilíbrio minha balança, ó. Está equilibrado. Então quer dizer que eu tenho 3 caixas. Vamos supor que o peso de cada caixa se chame x. Se eu tenho 3 caixas, eu vou colocar 3 vezes o peso, 3 vezes x. Se elas forem 10, 3 vezes 10. Se elas forem 5, 3 vezes 5. E assim por diante. Então, chamei o peso, esse aqui é o peso, ó, das caixas. Peso das caixas. 3x, e é igual a quanto? Tem equilíbrio? Igual a 18 quilos. 3x igual a 18. O 3 está multiplicando o quê? O meu x. Então ele passa para o outro lado, dividindo. Então, isso aqui daqui, x dividido, x é igual a 18 dividido por 3. Quanto que é 18 dividido por 3? 6. Quer dizer que cada caixa pesa 6 kg. Vamos conferir? A primeira caixa pesa 6. A segunda pesa 6. 6 mais 6, 12. Bacana. 12 mais a terceira, 12 mais 6, 18. 18 igual a 18. Acertamos. Muito bem. Vamos fazer nossa situação problema, então, para a gente fixar o que a gente aprendeu hoje. Um pacote de biscoito saboroso custa R$ 1,25. Se João comprou N pacotes desse biscoito, gastando R$ 13,75, o valor de N é igual a quanto? Observa que a minha variável agora, ele não quer que eu chame ela de x, ele quer que eu chame ela de n. Juro, quero trocar, quero colocar x no lugar de n. Estou acostumado com x. Posso fazer isso? Pode, mas eu não vou fazer. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O valor total que ele pagou é R$ 13,75 por um tanto de biscoito, um tanto de pacote. Eu não sei a quantidade. Mas eu sei que cada pacote custou R$ 1,25. Então eu vou colocar assim, ó, 1,25 vezes x, ou nesse caso, vezes n, igual a 13,75. Quantidade de pacote de biscoito, valor unitário de cada pacotinho de biscoito,
quantidade que o João pagou. E aqui, o que é meu N então? Meu N fica, o 1,25 está multiplicando, passa dividindo. 13,75 dividido por 1,25. Quando você fizer essa conta, você vai achar que seu N vale 11. Então, o João... É o João? É o João. O João comprou 11 pacotes de biscoito letra A. Tudo bem? Vamos para a nossa última situação, problema. Olha aqui, ó. Um barbante com 50 metros de comprimento foi dividido em duas partes iguais. Se a primeira era 15 metros menor que a outra, quanto media a parte menor? Ó, eu tinha duas partes. A primeira parte e a segunda parte. Eu sei que a primeira parte era 15 metros menor que a outra, certo? Se a primeira parte era 15 metros menor que a outra, e eu sei que eu somando as duas eu vou ter 50 metros, como que a gente vai resolver esse problema para determinar o tamanho desses barbantes, certo? E aí? Ah, Júlio, eu quero fazer o seguinte, vou colocar valores. Eu vou falar que uma parte vale 20, a outra é 15, então 20, diferença de 15 dá 35, dá 55. Isso vai te dificultar. Então vamos pensar, se você somar o primeiro barbante que vale X, somado com o segundo barbante vale quanto? X, se a primeira parte era 15 metros menor, então a primeira parte vale X, e a segunda parte vai valer X menos 15. Tudo bem? Isso aqui tem que dar quanto? 50 metros. Tudo bem? Então, isso significa que eu preciso apenas achar o valor de x. X mais x, 2x. O menos 15 está antes da igualdade, ele tem que passar para depois da igualdade. Tudo bem? Passando ele para depois da igualdade, eu acho que 50 mais 15 é igual a 2x. Quer dizer que 2x é igual a 65. Certo? Então, x é igual a quanto, Júlio? X, que é a parte maior, é 65 dividido por 2, que vai dar 32,5 metros. Isso é a maior parte, mas eu não quero saber isso. Eu quero saber a parte menor. O que é a parte menor? Eu sei que vai dar diferença de 15 metros. Então, eu posso pegar o 32 metros e meio e subtrair 15. 32 metros e meio menos 15 dá 17,5 metros. Então, a outra parte vale 17,5 metros. Quer conferir? Se você pegar o 17,5 e somar com 32,5, tem que dar 50. E essa é a nossa resposta. Então, a parte menor vale 17 metros e meio. Pessoal, então essa foi a nossa aula. Queria agradecer a participação de vocês e espero vocês numa próxima oportunidade. Grande abraço. Até mais.